Bom, agora são 2h19 no horário de Brasília. Peço a você que deixe o seu like, também se inscreva no canal da Oeste no YouTube. Nós seguimos com os nossos assuntos. Eu já adiantei há alguns minutos esse caso envolvendo o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A gente vai entrar nesse tema agora, porque tem uma certa relação com essa questão também do tarifaço. O Supremo Tribunal Federal formalizou nesta quinta-feira a abertura de uma ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar tornou-se réu pelo crime de coação logo que a primeira turma da corte aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Segundo informações da CNN, os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia votaram para receber a acusação conforme a decisão iniciada em novembro do ano passado. Vale lembrar, é importante a gente trazer à memória, João Belutti, algumas coisas, dentre elas uma em especial. Em julho do ano passado, o Eduardo Bolsonaro afirmou categoricamente que não trabalhou pelo tarifaço, que ele sempre atuou para defender interesses, mas não para prejudicar o Brasil economicamente. Sua análise. Perfeito, Daniel. Até porque ele, por mais que ele, até o Paulo Figueiredo, de alguma forma, tenham falado que foram bem-vindas as tarifas, é evidente que me parece, e está claro que não foi o pedido que eles fizeram para o governo americano, a imposição de tarifas, mas sim que analisassem o caso e decidissem conforme a legislação americana. E trata-se agora, é evidente, de uma decisão política, naturalmente, do Supremo Tribunal Federal, como vem sendo praxe. Pegando o gancho na notícia anterior, a Suprema Corte Americana deu a decisão barrando as tarifas do Trump. Graças à legislação americana, à democracia efetiva norte-americana, nós não vimos votos políticos de juízes, né? Não tem a TV Justiça norte-americana, onde lá transmite eles fazendo aqueles votos políticos. Então, é uma coisa bem mais salutar para o processo democrático do que ocorre aqui no Brasil. E cuida-se, no meu entendimento, Daniel, de uma decisão política para efetivamente tirar o Eduardo Bolsonaro, que já está lá numa espécie de autoexílio no exterior, então para tirar qualquer possibilidade dele participar do jogo, e está bem claro que ele não vai participar das próximas eleições, justamente, inclusive, por essa questão, e até o receio de retornar ao Brasil, de alguma forma, ser preso. Então, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma questão bastante peculiar, né, que a gente nunca tinha visto, uma coação, né? Ele teria pedido a autoridades americanas, foi lá para coagir o Brasil. Tanto é vazia essa história que a própria Lei Magnitsky caiu, né? E a Lei Magnitsky, ela foi, como bem na época, fundamentada, a questão de bloqueio de empresas americanas, né? Bloqueio, tentativa de derrubar perfil de pessoas, cidadãos americanos, né? Jornalistas exilados, enfim, em território americano. Então, haviam elementos que não dizem respeito necessariamente ao Eduardo Bolsonaro. E agora tem-se essa decisão política, mas o que eu entendo é o simples afastamento dele do jogo e mais uma decisão política. E pode ser até que a decisão caia futuramente, né? Ele virou réu, depois no julgamento eles vão lá fazer aquele voto, mas o importante para o momento que eu entendo do tribunal é tirá-lo do jogo político. Isso já está bem claro que ele não vai participar, e agora fica essa disputa aqui no Senado para São Paulo, né? Que em teoria ele sairia para o Senado, agora fica essa disputa em aberto. Quem será o candidato do bolsonarismo raiz aqui por São Paulo? Pois é, Luiz Arthur Nogueira, o Supremo Tribunal Federal colocou Eduardo Bolsonaro aí como o responsável pelo tarifaço de Donald Trump. Como é que você avalia essa decisão? Daniel, isso é uma mentira. É uma mentira, simples assim. É uma decisão política, não é uma decisão jurídica. O Alexandre de Moraes tentou encontrar algum motivo para processar e condenar o Eduardo Bolsonaro, porque isso vai impedi-lo, por exemplo, de disputar a eleição desse ano, que vamos combinar que ele já estava eleito, fosse para deputado ou para senador, ele já estava eleito aqui em São Paulo. Só que o Alexandre de Moraes vai encontrar uma forma de condená-lo, torná-lo inelegível, e por isso que ele vai continuar nos Estados Unidos, lá no exílio. Esse é o ponto. É óbvio que o Eduardo Bolsonaro jamais jogou contra a economia brasileira. O que ele fez foi mostrar para o governo Trump as ilegalidades que estavam sendo cometidas aqui no Brasil justamente pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele levou a verdade, a tal ponto que o Trump usou o tarifaço, já expliquei que foi um erro, mas também usou a Lei Magnitsky, que foi um acerto. Infelizmente, a Lei Magnitsky não gerou o efeito que a gente imaginava. Depois também não sabemos por que o Trump retirou a Lei Magnitsky, mas o fato é, o Trump hoje está ciente de que o Brasil não vive uma plena democracia. Ele está ciente disso. Ele está ciente de que o julgamento de Jair Bolsonaro foi ilegal. Então, pelo menos temos o homem mais poderoso do mundo
ciente das ilegalidades que ocorrem aqui no Brasil. Isso significa que ele vai tomar alguma providência, como ele tomou na Venezuela? Óbvio que não. Venezuela é uma coisa, Brasil é outra coisa. Agora, isso também significa que Eduardo Bolsonaro tem culpa? Que o Trump retaliou o Brasil comercialmente? Óbvio que não. Foi uma decisão do Trump que só olhou para os Estados Unidos, para os interesses dele, e Eduardo Bolsonaro não tem culpa nenhuma em relação a isso. Portanto, Daniel, para concluir, a decisão do Supremo Tribunal Brasileiro de querer agora julgar e condenar o Eduardo Bolsonaro é uma decisão ilegal, é uma decisão política e não jurídica. Maria? Pois é, eu concordo aqui com o meu colega Luiz Arthur. Eu também acho que o Eduardo Bolsonaro não é o culpado pelo tarifaço. Como dito, o Trump priorizou os Estados Unidos. E é o que ele está fazendo, gente. American First, não se esqueçam. Então, essa questão do tarifaço teve um critério muito mais amplo, uma questão de vamos aí agir para os países que precisam de uma chacoalhada. O Trump tem muito interesse em retomar a influência que os Estados Unidos perdeu há muito tempo, com anos de guerras perdidas, fracassos militares, em missões militares, e os Estados Unidos estão com a moral um pouco abaixo por conta de governos anteriores. Então ele tenta retomar esse orgulho nacional norte-americano. E como ele vai fazer isso? Justamente através de parcerias e ampliação da influência dele na América Latina, que é justamente a sua zona mais próxima. Não se esqueçam, quando ocorreu a captura do ditador Maduro, ali na Venezuela, muito bem elaborada e cirurgicamente feito pelos Estados Unidos, o Trump falou, aqui eu quero retomar a doutrina Monroe, que é a doutrina Monroe, lá do século XIX, que é justamente essa doutrina de influência no polo aqui da América Latina. E ele está fazendo da maneira que ele está. O Trump é um cara que escancara muito. Ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro com o que ele vai fazer. Ele não precisa das firulas que a gente usa na diplomacia. Ele vai com a cara e coragem e fala assim, não, estou indo na Venezuela, tenho interesse no petróleo venezuelano. Que outro governante dos Estados Unidos falaria isso? Falaria assim, não, temos interesse em apenas colocar a democracia. Não que isso esteja errado, mas também não falava com a cara e com a coragem. Agora o Eduardo Bolsonaro, a meu ver, deu um tiro na culatra. Ele perdeu muito o apoio que ele poderia ter politicamente falando, porque, como eu disse na minha primeira fala, ele era um queridinho do Steve Bannon, que é esse conceituado estrategista de muitos governantes da direita. Inclusive, ele foi o cara que ergueu o Trump em 2016, na primeira campanha do atual presidente, e ele viu o Eduardo Bolsonaro como aí um sucessor do bolsonarismo, um possível sucessor desse movimento da direita aqui na América Latina, mas realmente não deu certo. O Eduardo Bolsonaro não teve o apoio que ele esperava ter do governo Trump, porque, mais uma vez, o Trump estava avaliando a prioridade dele, que é o eleitor norte-americano e é a América, a economia norte-americana. Como ele vai fazer isso? Fazendo uma boa relação com o Brasil, que é um exportador de produtos e insumos muito importantes para os Estados Unidos, gente. É assim, pragmatismo comercial. Bom, como disse Luiz Arthur Nogueira, João Pellucci, a Maria Carli, olha, é o seguinte, o professor Suano, de fato realmente, tudo que foi dito até aqui isenta o Eduardo Bolsonaro de culpa por esse tarifaço, que é a razão dele ter se tornado réu agora por suposta coação, uma vez que, de fato, como todos disseram aqui, Trump é que priorizou o seu próprio país. Mas eu quero trazer um ponto aqui que a nossa espectadora Raquel Fittipaldi, ela escreveu no nosso chat agora. O Eduardo não pediu, porém, essa atitude do Trump tumultuou a direita brasileira, além de desmoralizar o Eduardo Bolsonaro. Você concorda com essa avaliação da Raquel? Eu discordo. Eu acompanho os relatores em quase 100%. Primeiro, é uma mentira dizer que o Eduardo Bolsonaro foi o responsável pela tarifa. O que o Eduardo Bolsonaro fez? Ele teve um acesso privilegiado por ser quem ele é. Ele era um deputado, filho do ex-presidente, que estava sendo perseguido. E ele já era conhecido do Trump de momentos anteriores, razão pela qual ele tinha a possibilidade de chegar diretamente ao Trump sem ter aqueles assessores. É que nem como antigamente a gente brincava de telefone sem fio, porque hoje o telefone não tem fio. Falava para um, falava para o outro, quando chegava... Olha, quanto mais pessoas estiverem até chegar àquele que toma a decisão, pior se torna, maior é o ruído da mensagem. Então ele tinha acesso direto. O que ele fez foi dar uma consultoria de alto nível para o Trump acerca de um dos ambientes que é um polo estratégico norte-americano. A América inteira tem que estar sob o guarda-chuva americano. Não é isso. Eles olham da perspectiva da sua proteção. E aqui é um local essencial. Aí é que tem o grande detalhe. Por qual razão eles se preocuparam com o que estava acontecendo aqui com a nossa política?
Porque a grande questão, razão pela qual foi utilizada a Lei Magnitsky, é quando esses desrespeitos aos direitos humanos e às liberdades e à corrupção são feitos por governos, isso pode trazer consequências para a sociedade desse país, colocando e preservando governos que não apenas são corruptos, mas são contra os Estados Unidos. Ora, o que ele mostrou, ele disse, olha o que nós estamos fazendo e olha a abertura que está sendo dada para o teu inimigo estratégico principal, que é a China. Para o teu inimigo pontual, que é a Rússia. Para os teus inimigos, que são militares, que é o Irã. Olha o que eles estão fazendo, eles estão abrindo um espaço lá, razão pela qual esse governo, além de ser um governo, imagino que ele possa ter falado isso, corrupto, desleal, desnecessário, ilegítimo, persegue opositores, tem prisioneiros políticos e está colocando meu pai numa situação que é esta, uma situação de ilegalidade, porque a prisão dele, os juristas apontam a ilegalidade lá dentro. Então, o que ele fez foi dar uma consultoria de alto nível. Onde que teria a minha divergência? E quando ela fala que houve uma falha, de certa forma foi isso uma falha do Eduardo Bolsonaro. Eu prefiro observar diferente, talvez, ele talvez tenha sido um tiro no pé, não por culpa dele. Não, eu não acho. Por culpa dos covardes que estão aqui dentro. Por culpa daqueles desleais, aqueles que não têm capacidade de entender o que ele estava fazendo. O ato do Eduardo Bolsonaro foi um ato de heroísmo da minha perspectiva, porque ele sabia que ele estava sacrificando o seu mandato, estava sacrificando a sua condição de vida, estava sacrificando possivelmente a sua liberdade para dar a consultoria e poder criar a janela de oportunidade. Só que aqui dentro, o que ele verificou, a alma das lideranças políticas brasileiras são podres. Não levaram ele em consideração, passaram a perna nele, puxaram o tapete dele e não deram apoio, aproveitando aquele momento para fazer o que tinha que ser feito, que era simplesmente colocar ordem nas relações entre os poderes. O Senado tinha que ter feito isso, o PL tinha que ter feito isso, todos os partidos tinham que ter feito isso. Aí é que foi o problema. É isso que eu acho que o tiro saiu pela culatra nesse sentido. Ele não teve o apoio nem interno dos apoiadores que ele deveria ter e nem o apoio de quem ele achou que fosse ter, que é da cúpula ali estrategista do Donald Trump. Então o Eduardo se deu mal nisso. Infelizmente ele não conseguiu o apoio que ele queria. Ele não tinha nada a oferecer porque ele não é o governo. Mas ele não tem o apoio, ele não tem a caneta na mão. Aí é que está o dado do heroísmo dele. Porque ele foi arriscando o sacrifício. Ele sabia que ele estava se sacrificando. E os norte-americanos, ele não pode esperar que os norte-americanos queiram resolver o problema do Brasil. Mas ele sabia que ele poderia ter sido sacaneado aqui dentro, como de certa forma ele foi. Foi o que aconteceu. Aí é que está o problema. Por isso que eu digo, ele não é o culpado disso. E o ato dele não foi um ato atabalhoado, foi um ato de heroísmo. Porque ele contava que poderia ocorrer aquilo que estava no planejamento dele. As pessoas vão ter vergonha na cara. E não é enfrentar tal ou qual pessoa, é restabelecer o equilíbrio entre os poderes. E nem isso tiveram coragem de fazer. E qual foi a grande preocupação? Os ratos correram do navio, viram que estava tudo legal, voltaram para comer o queijo. Quando viu que não tinha mais queijo e não dava mais, começaram a correr e passaram a puxar o tapete dele. Esse é o grande problema. São os ratos que continuam aqui na nossa direita que não aproveitaram o que foi feito. E agora resta saber o que vai. Provavelmente ele vai ser muito perseguido aí pela nossa alta corte, que está agindo muito mais politicamente do que tecnicamente. Então é complexo.